Olá a todos, sejam bem-vindos à etapa 4, onde nós falaremos sobre as instalações preliminares e a regularização do piso, que é o famoso contrapiso. Então, primeiro, em relação às instalações brutas preliminares, nós temos as instalações elétricas. Essa primeira etapa das instalações elétricas consiste basicamente na passagem das mangueiras, caso as caixinhas de passagem, aquelas amarelinhas 4x2 ou 4x4, podem ser colocadas após o reboco, mas as mangueiras são colocadas após o chapisco e antes do reboco, além da instalação das caixas de passagem com tubulações na área externa da casa. Então, você pode passar as mangueiras na alvenaria e também fazer a instalação por fora da casa, colocar as caixas de passagem de elétrica e as mangueiras entre as caixas, entrando até no quadro elétrico dentro de casa. Ao instalar as mangueiras nos rasgos, preencha bem com massa para que a mangueira não fique solta. Se instalar a mangueira no reboco, que não é o indicado, como eu já falei com vocês, deixe pelo menos 2 centímetros de reboco sobre ela, pois se ficar muito rente vai fissurar. Tem pessoas que às vezes instalam as mangueiras no reboco, às vezes até em uma reforma, por exemplo. Se você deixar a mangueira muito rente no reboco, com o tempo aquele reboco vai fissurar, porque está uma camada muito fina tampando a mangueira, entendeu? Então tem que deixar sempre 2 centímetros ali tampando essa mangueira. Por isso que ela tem que ficar na alvenaria e não no reboco. Instale as caixas de passagem 4x2 ou 4x4 sempre no prumo e nas alturas especificadas em projeto, ok? Então, se a altura é caixinha média 1,20 m, é 1,20 m, não é 1,30 m, 1,25 m, é sempre fazer de acordo com o projeto. Se a parede for receber pintura, a caixa pode ser instalada rente ao reboco. Se a parede tiver revestimento, a caixa deve ser instalada de forma que fique rente ao revestimento. Deixe sempre a caixa de passagem para interfone e antena internet. Então, imagine que aqui na superfície vai receber pintura. Então, a sua caixinha tem que ser instalada rente ao reboco. Agora, se em cima dessa parede você for instalar revestimento, a caixinha tem que ser instalada mais para fora, para ela ficar rente ao revestimento, ok? Então, uma outra ideia muito boa é sempre que passar as mangueiras nas paredes, já deixa a mangueira para cima da parede um comprimento suficiente para chegar até o meio do cômodo. Você não fica cortando a mangueira ali rente ao reboco e aí tem que ficar emendando esse monte de mangueira. E tem gente que emenda com fita isolante. O ideal não é usar fita isolante. O ideal primeiro é evitar a emenda, porque isso na hora de passar a sonda para passar a fiação é muito ruim para o profissional. Mas se houver necessidade, tem luvas que podem ser utilizadas para a emenda das mangueiras. Então, a mangueira é de 3/4, você vai comprar luva para essas mangueiras. A mangueira é de 1 polegada, você também vai comprar luva. Ficar emendando de qualquer forma dificulta a passagem das fiações. Então, é isso. Essa primeira etapa, no caso aqui, instalações hidrossanitárias, consiste basicamente na passagem das tubulações com conexões na alvenaria antes do reboco. Além de passar as tubulações das paredes, deve-se executar as ligações externas à casa com tubulações e caixa de passagem de gordura, caixa de inspeção, caixa sifonada, caixas para água pluvial. Então, nessa etapa, depois da alvenaria, quando for instalar essas mangueiras e essas tubulações, pode ser executada a parte externa da casa. Já construa as caixas de gordura, já construa as caixas de esgoto, as caixas de passagem sifonada. Um detalhe muito importante: sempre que a tubulação sair da cozinha, onde vai ter gordura, então a tubulação vai ser direcionada para a caixa de gordura. A tubulação que sai do tanque e da máquina de lavar roupa vai para a caixa de passagem sifonada. A tubulação que sai do banheiro da bacia sanitária vai direto para a caixa de esgoto. A tubulação que sai dos ralos pode ir direto para a caixa de passagem. Se ela for para a caixa de esgoto, onde sai a tubulação do vaso sanitário, né? A tubulação tem que passar pela caixa sifonada do piso, aquela caixinha onde recebe a água do chuveiro e onde recebe a água do lavatório.
E entre essa caixa sifonada e a tubulação de esgoto, tem que ter um tubo de ventilação, porque os gases que saem da bacia sanitária, elas vão estar nessa tubulação. E aí, voltando esses gases, ele tem que ter para onde sair. Então, é importante colocar tubo de ventilação entre a caixa sifonada e a saída da tubulação do vaso sanitário. Ou faça isso, leve a tubulação do vaso sanitário direto para a caixa de esgoto e a tubulação dos ralinhos você pode levar para a caixa de passagem sifonada. Aí, da caixa de gordura, vai para a caixa sifonada, da caixa sifonada vai para a caixa de esgoto, que vai embora para ser redirecionada para o tratamento de esgoto, ok? Água pluvial, água de chuva, não é ligado junto com o esgoto, tá bom? Geralmente tem as tubulações que passam na rua para água de chuva, né? Essa parte de drenagem, e tem as tubulações que são para esgoto. Verifique isso na sua cidade antes de começar a fazer a obra. Então, vamos continuar. Instale as tubulações na vertical sempre no prumo e as horizontais respeitando o nível. Não deixe as tubulações conectadas de forma torta na conexão. Às vezes, o que acontece? Eu tenho aqui uma conexão e eu tenho uma tubulação. Ao invés do profissional instalar a tubulação na vertical certinha, ele instala ela torta. Quando ele instala ela torta, nesse ponto aqui, onde a tubulação está inclinada, é um ponto fácil para vazamento. A tubulação não pode ser instalada torta. Se ela é na vertical, ela é perfeitamente na vertical. Se ela é na horizontal, é perfeitamente na horizontal. Não pode ficar instalando torto. Antes de colar tubulações nas conexões, faça o lixamento da superfície. Esse lixamento vai desbastar a película de proteção do tubo e da conexão e formará uma perfeita solda fria ao uni-los com adesivo plástico. Toda tubulação de PVC, elas têm uma proteção, uma película ali no tubo. Todo tubo e toda conexão, antes de serem colados, tem que lixar essa película. Por quê? O adesivo plástico, a cola, ela forma uma solda fria para tubulações de água fria. Então, tem que ser lixado direitinho para depois colar. Porque essa película, ela não deixa o cano ter a aderência que deveria ter a cola, entende? Então, vamos lá. Quando cortar a base do tubo para unir a conexão, a ponta do corte deve fazer um ângulo de 90 graus com o tubo, de forma que toda a base encoste no final da conexão. Se ficar alguma angulação, a base não encostará no final da conexão. E será um ponto fácil de vazamento. Imagine que você está pegando um tubo e vai conectar aqui, na conexão. Se o tubo está torto, chanfrado, essa parte de cima vai encostar, essa parte de baixo não. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser um ponto de vazamento. Então, a tubulação, quando ela for ser cortada para encaixar na conexão, ela tem que ser cortada com um ângulo perpendicular entre a parede do tubo. Não pode ser cortado torto. Não deixe pontos sem cola na solda fria. Sempre faça com atenção para certificar que está bem colado. Eu sempre falo nas obras. Cola a gente não economiza, a gente também não usa como se não tivesse custando dinheiro, né? Mas não precisa economizar. Passa sempre cola direitinho, porque a gente sabe, tubulação, depois que está na parede, se tiver algum tipo de vazamento, é sempre muito complicado. As conexões utilizadas entre dois tubos de esgoto, acabamento parede, piso, pode ter 90 ou 45 graus. Mas entre tubulações piso-piso, sempre devem ter 45 graus para facilitar a saída dos efluentes e evitar entupimento. O que acontece? A tubulação ela desce da parede e ela vira no piso, ela pode ter 90 graus, certo? Ou 45. Agora, se a tubulação está no piso e ela continua no piso e vai desviar para outra direção, ela não pode ter 90 graus, ela tem que ter 45 graus, essas tubulações de esgoto. E se você coloca a tubulação a 90 graus, aqui é um ponto fácil
para entupimento. Então, sempre tem que estar a 45 graus, ela não pode estar mais fechada, ela tem que estar mais aberta e também ser utilizada curva no lugar do joelho, para ficar mais leve aquela passagem ali, sabe? Tem uma imagem aqui que vai exemplificar. Tá vendo que aqui, ó, não é 90 graus, é 45. Aqui é 45. Aqui é 45, aqui é 45. Então, todas essas tubulações piso, são a 45 graus. E a tubulação que vem do piso e sobe na parede pode ser 90 graus. Instalação de gás. Nessa etapa, deve-se passar as tubulações de gás nas paredes e no piso. A tubulação de gás no piso deve ser devidamente chumbada, conciliada por uma argamassa menos rígida para facilitar a manutenção. Então, se vai passar a tubulação antes do contrapiso, passe ela e junto com uma argamassa menos rígida, mas se futuramente precisar quebrar o piso para acessar essa tubulação, não tenha argamassa muito colada nela de forma rígida. E aí você vai tentar quebrar a argamassa e vai quebrar o tubo. Instalações para ar-condicionado. Nessa etapa, deve-se passar as tubulações de dreno do ar-condicionado. Essas tubulações podem ir para uma caixa externa, uma caixa para água mais limpa, sabe? Às vezes a pessoa quer reaproveitar para jardinagem. Podem ser ligadas na caixa esfonada das áreas molhadas, nas caixinhas dos banheiros, sabe? Essa tubulação de dreno pode ser de PVC, aquele tubo branco de esgoto com diâmetro de 40. É preferível instalar esse tubo de esgoto branco de 40, indo direto para os ralos, para as caixas fonadas, do que o tubo de 25 soldado. Porque o tubo de 25, ele é muito fino, com o tempo vai enchendo de lodo ali dentro. Então, se tem a opção de instalar o de 40, que é um tubo com diâmetro maior, é melhor. Além dessa tubulação, devem ser passadas as mangueiras do kit de instalação, tem o tubo de cobre e a parte elétrica, entre o ponto da máquina interna, que é a evaporadora, e o ponto da máquina externa. Então, não esqueça da tubulação para ar-condicionado, que precisa ser chumbada na parede, tá bom? Lembrando que a evaporadora deve ser instalada deixando 15 centímetros entre o topo da máquina e o forno. Então, quando for instalar o ponto, lembra que em cima da máquina, que vai ficar dentro do cômodo, tem que deixar um espaço para poder fazer manutenção. A condensadora deve ser instalada em regiões com bastante ventilação e jamais devem ser instaladas encostadas em alguma superfície ou muito próximas a outras máquinas, até mesmo de frente uma para a outra. O ar sempre tem que circular. Se for instalado de forma que ele seja rebatido para a máquina, a ventilação não será eficaz. O que acontece? Às vezes as pessoas colocam aquelas máquinas externas, as condensadoras, muito próximas uma da outra. Não pode, tá? Não pode ser instalado uma de frente para a outra. Sempre tem que ser instalado de forma que a ventilação vai passar ali e levar o ar quente embora. Porque se ela ficar num lugar um pouco fechado, com o tempo ela vai queimar, vai dar algum problema. Então, agora vamos entrar para a etapa de contrapiso. Já foram feitas as paredes, o telhado, já foram passadas as mangueiras e os tubos nas paredes já foram chapiscadas. Então, agora é a vez do contrapiso, né? Então, primeiro é feita a colocação das taliscas para alinhamento do contrapiso na espessura e nível adequado. O contrapiso pode ter 4 centímetros nivelados nas áreas secas e nas áreas molhadas fazer um desnível com inclinação para o ralo, deixando no mínimo 2 centímetros de espessura na parte mais fina. Então, colocar as mestras no contrapiso, nas áreas secas todas com 4 centímetros e nas áreas molhadas pode fazer 4 centímetros nas áreas mais altas e essa área vai inclinando, tendo uma espessura mais fina do lado do ralo. A argamassa deve ser preparada no traço 1:3, que é uma parte de cimento 3 de areia, e adição moderada de água para a argamassa ficar naquela consistência fofa. Não é igual fazer reboco. Reboco é uma argamassa mais trabalhável, né? Contrapiso é uma argamassa mais tipo farofa mesmo, farofa. Não é aquela argamassa mais molinha. Antes de colocar as mestras, a superfície deve estar bem limpa, totalmente de pó, livre de pó e sujeira. Então, passa a vassoura no piso, joga um pouco de água, varre bastante, não deixe com pó.
Então, aqui é uma foto, né, como exemplo de um piso limpo, com as mestras e as linhas entre uma mestra e outra, para conferir se a mestra do meio está certa, no mesmo nível das outras. Então, depois que você chegou nessa etapa aqui, ó, com as mestras já colocadas, a gente pega o cimento com areia, polvilha, areia não, desculpa, cimento com água, forma uma nata no piso, porque essa nata vai ser a camada de aderência entre o concreto e a massa tipo farofa que você vai jogar em cima. No traço é indicado a utilização de aditivo impermeabilizante, tá? Faz depois a execução do lastro de contrapiso. E aí, quando terminar o lastro, em volta das taliscas, né, que é o pedacinho de piso que a gente coloca para formar as mestras, retire essas taliscas e complemente a altura delas ali com a massa. Atenção, confira o contrapeso do profissional que está executando, colocando uma régua de alumínio sobre o piso, verificando se ficou alguma ondulação para ser corrigida e coloca o nível de bolha para conferir a inclinação. Então, o profissional fez o piso, você vai lá com o seu nível de mão, coloca no piso dele. Você pode colocar régua para pegar um comprimento maior. Coloca a régua de pedreiro, coloca o nível de mão em cima. Aí você vai ver, tá com a inclinação para o lado correto, onde tem que estar nivelado, está nivelado. Então, esse é o momento de conferir o contrapiso, ok? Conferir lá as mestras, para saber se vai começar certo, e conferir também depois que ele já tiver colocado a farofa no chão e feito o acabamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E, como sempre, vou continuar aqui no grupo para tirar as dúvidas, tá bom? Muito obrigada, hein?